Mas não bastava ter educado seu filho, mandado estudar medicina e descoberto tostes para exercê-la. Era preciso arranjar-lhe esposa. Encontrou-lhe uma, a viúva de um oficial de justiça, mulher de 45 anos e 200 libras de renda. Muito bem, meus caros, quarto vídeo da série Madame Bovary, de Gustave Flaubert. Você está acompanhando o Além da Leitura nesta saga, através desse romance realista, o romance fundador do realismo. Muito bem, meus caros, no vídeo passado, havíamos comentado sobre a personalidade da mãe de Carlos e como essa personalidade tinha papel fundamental também no comportamento emocional de Charles, do nosso Carlos Bovary. E por que eu fiz esse apanhado da mãe, do pai de Carlos, para depois entrar verdadeiramente nas personagens principais, que são Carlos e Emma Bovary? Por quê? Porque a ambiência em que nós nos formamos como indivíduo, esse processo iniciático da vida é feito pelos nossos pais, não é verdade? Então, é de suma importância que essas divindades que são os pais para nós, que nos dão a vida, que nos formam como seres humanos, tem a questão ali da primeira infância, da mocidade, da adolescência, até que nós consigamos nos apresentar ao mundo de uma forma objetiva, individual. Essas duas figuras são as figuras olímpicas que nos iniciam na vida. E olhar para essas duas figuras é meio que observar o desdobramento dessas duas personagens. Principalmente aqui da personagem do Carlos Bovary. Né? Eu iniciei o vídeo lendo um dos parágrafos finais do primeiro capítulo, que diz muita coisa sobre essa característica possessiva da mãe de Carlos, que projetou nele todas as suas ambições, as suas aspirações. Veja, não bastava ter educado seu filho ao seu modo, projetando nele as suas emoções, os seus ressentimentos, as suas melancolias, como nós vimos no vídeo passado. Não bastava ter educado seu filho, mandado estudar, ou seja, nenhuma dessas escolhas foi necessariamente uma escolha de Carlos. E aí você pode se perguntar, mas Juliano, realmente não dá para uma criança escolher muita coisa nessa formação inicial da vida da criança. Na verdade, a criança é aquele ser que está sendo criado. Sim, é verdade. Mas o Carlos, ele vai sendo formado com uma personalidade apagada, que não coloca nem um pouquinho da sua essência, não tem nenhum vislumbre de individualidade, de individuação, como dirá Jung. Não tem. Não há um rompimento. Só lá, quando ele sai realmente de casa, e aí ele tem um período rebelde da adolescência ali, com a questão dos estudos, nós já vamos entrar, mas veja, não há uma personalidade individual separada da mãe. A mãe acaba intervindo em todas as situações, inclusive na escolha da pessoa com que Carlos vai se casar. Antes disso, um pouquinho, quero voltar com você alguns parágrafos, ainda no capítulo 1, para que nós entendamos um pouco dessa iniciação de Carlos no mundo adulto. Nos estudos, o Carlos é uma pessoa esforçada, mas não no sentido daquele que deseja fazer acontecer os seus estudos, como aquele que reconhece que não é tão bem
provido de uma inteligência, de uma ciência apurada, que não tem uma facilidade e está ali se esforçando para completar esse talento, este dom, essa predisposição. Não. O Charles, ele é uma pessoa que simplesmente faz as coisas porque ele não sabe, mas simplesmente faz. Ele não tem um propósito, não tem um plano. As coisas foram acontecendo com ele de maneira casual, de modo que ele não sabe muito bem se aquilo que ele está fazendo é aquilo que ele gosta, aquilo que ele quer fazer. E a única parte aqui desse primeiro capítulo em que Flaubert nos diz que ele tem um desejo de algo ali que ele se habituou a fazer, é justamente quando ele está na taberna, quando ele está ali numa fanfarronice, como o pai, que ele está jogando dominó. O Flaubert até ironiza essa condição como jogar dominó. O Carlos ali, que frequenta uma espécie de boteco onde ele joga dominó, é um precioso ato de liberdade. Acreditava, parecia-lhe um precioso ato de liberdade ensear-se todas as noites numa sala aparentemente pública para bater sobre as mesas de mármore com pedaços de ossos de carneiro pintalgados de preto. Olha só a descrição do dominó aqui por Flaubert. O que lhe aumentava a estima por si próprio. Veja, a única vez que esse rapaz compreende-se como um indivíduo que está escolhendo o que está fazendo, que está gostando do que está fazendo, que tem uma estima, ou seja, que gosta de si mesmo, é nesse período. O acesso aos prazeres proibidos, ao entrar na taberna, era como que um desejo quase sensual. Conheceu o amor, e nesse período ele foi reprovado no exame. Ele que foi colocado para fazer medicina pela mãe também. Então ele escolheu a profissão, enfim. Você vê que é uma personalidade que não se faz, mas que é feita de modo abrupto, repentino. Muito bem. Seguiu a pé, continuando a leitura, seguiu a pé. Graças a esses trabalhos preparatórios, iniciáticos, aqui que Carlos viveu essa vida, esse período em que vamos entender como ele estava ali numa república, e aí ele começa a sair, a negligenciar um pouco os estudos e acaba sendo reprovado. E ele volta até a casa da mãe para contar. Esperavam ali por uma aprovação, esperavam que ele tivesse sido aprovado. E nada, ele seguiu a pé e à entrada da aldeia, de onde mandou chamar a mãe, a quem contou tudo, que havia sido reprovado por conta desses prazeres proibidos. Contou à mãe, a quem esta o desculpou, atribuindo o mau resultado à injustiça dos examinadores. Olha como a mãe de Carlos tem uma tendência a passar o pano para esse menino, a embalsamá-lo das responsabilidades, né? A preservá-lo de toda e qualquer situação em que ele seja realmente o responsável pelaquela ação, por aquele acontecimento. Enfim. E aí, meus queridos, volto como no começo do vídeo. Mas não bastava ter educado, não bastava tê-lo mandado estudar medicina e descoberto tostes para exercê-la. Porque até a mãe planeja o futuro, o presente e o futuro desse menino de uma maneira assim, quase que de posse mesmo, né? Ela escolhe a profissão, escolhe aonde ele vai exercer essa profissão, e também escolhe a sua esposa.
encontrou-lhe uma viúva de um oficial de justiça, mulher de 45 anos e 200 libras de renda. O Carlos tem pouco mais ou pouco menos de 20 anos. Está se casando com uma mulher de 45, 25 anos a mais que ele. E assim, meus caros, hoje nós estamos aqui em 2025 e a ciência já avançou muito, hoje a qualidade de vida é completamente outra, mas na época em que Flaubert nos descreve esse romance, uma mulher de 45 anos é o que hoje nós conhecemos como uma mulher de 65. Isso chutando baixo, tá? É uma mulher que está assim à beira da morte para a época, para a medicina da época, para os recursos da época, enfim. Fazer isso com o filho, com Charles, é realmente condená-lo a uma viuvez bem próxima. Só que você vai entender que no segundo, no terceiro capítulo, quando a mãe de Charles começa a frequentar a casa de Charles, quando ele se casa com Emma, você vai perceber que a intenção da mãe era tê-lo para si eternamente. De modo que esta viúva, já carcomida pelo tempo, pela saúde debilitada, não sendo tão graciosa, tão bonita, impede que o Carlos a cultue como ele fará com Emma. Impede que Carlos dedique um amor assim extremo por ela. Coisa que preserva o amor materno no coração do Carlos. E aí nós vamos ver que essa ruptura acontece com Emma. Que Emma é sim a adversária da mãe. E realmente acaba ofuscando o brilho da mãe. É a libertação de Carlos nesse sentido do complexo materno, não é? E o que é do Carlos? O Carlos agora ele está casado, ele não escolheu sua profissão, ele faz por uma obrigação assim de um cavalo de nora, como usa aqui a expressão o nosso Flaubert. Ele diz o seguinte: Carlos nos estudos, veja bem, não entendia nada, por mais que escutasse, nada aprendia, com tudo trabalhava, trazia em ordem os cadernos, seguia todos os cursos, não perdia uma aula, cumpria a tarefa cotidiana do mesmo modo que um cavalo de nora, que gira no mesmo lugar de olhos vendados, ignorante do trabalho que faz. E essa é a característica de Carlos Bovary. Carlos é o sujeito que, como um cavalo de nora, se você não conhece essa expressão, o que significa essa expressão? Cavalo de nora é aquela pessoa que faz um trabalho, aspas, inútil, que gira em torno da nó, sem saber por que está fazendo aquilo, ignorante daquilo que está fazendo, sem entender de fato o porquê o faz. Como quem está numa engrenagem e não sabe o seu valor, a sua função naquela engrenagem, mas que está limitado àquilo, que faz aquilo constantemente, sem, sabe, desorientado. É um desorientado, está desorientado sobre por que age, o que escolhe, o que come, enfim, é um animal que está ali preso, atado àquela condição. E essa é a característica de Charles. Ele fica orbitando no mundo de outras pessoas. Ele vai fazer a mesma coisa com Emma. Emma vai ser o sol em que ele vai ficar ali, sabe? Na rotação, no eixo. Enfim. Carlos entrevia no casamento a realização de uma existência melhor, em que imaginava ser mais livre e poder dispor de si e do seu dinheiro. Mas sua mulher era quem mandava, diante de outros,
Devia ele dizer isto e não aquilo, jejuar todas as sextas-feiras, vestir-se como ela queria, importunar por sua ordem os clientes que não pagavam, abria suas cartas, espiava-lhe os passos e por trás das portas punha-se a ouvir o que ele dizia quando o cliente era alguma mulher. O sujeito completamente dominado, ataviado, impedido de fazer qualquer coisa que fosse um pouquinho fora da curva. Eu pergunto a você, será que Carlos, nesse momento, é uma pessoa feliz? Meu amigo, só de ouvir essa história, só de ouvir esse relato, nós sabemos que não é verdade? Pois bem, meu querido, com este vídeo nós encerramos o primeiro capítulo de Madame Bovary, indo além da leitura, querendo da obra aquilo que de melhor ela tem. Para quê? Para que nos edifique, para que fale com a nossa alma humana. Mais uma vez, repito, não estamos aqui para fazer às vezes de um historiador e olhar para o livro e dizer, nossa, nós estamos aqui analisando a sociedade burguesa do século XIX francês. Não, nós estamos aqui para acolher aquilo que o romance tem para edificar a nossa alma. E vemos aqui que o processo de individuação, como diria Jung, é preciso ser feito. Você precisa tornar-se um indivíduo. E tudo isso é tirado de Charles. Ele não consegue manifestar a sua individualidade. Estava nas mãos da mãe, estava nas barras da saia da mãe, não escolheu sua profissão, o estudo, aonde exerceu a sua profissão, o seu casamento, e agora está novamente nos braços de uma mulher que já se encontra praticamente no leito de morte. Finalzinho do capítulo, nós vamos ver isso. Que Charles, bem que é um cuidador de uma moribunda, que é a sua mulher. Muito bem, meus queridos. Esse foi o primeiro capítulo. Temos uma longa jornada e se você está se preparando para a Olimpíada de Literatura, eu convido a você a se inscrever neste canal, acompanhar os vídeos aqui do canal, deixar o like neste vídeo, obviamente. Por quê? Porque temos uma longa jornada. E se você está se preparando para a Olimpíada, assim como eu, você encontrou o canal certo. Ok? Deixe aqui o seu comentário se você está gostando dessa saga. Acompanhe os outros vídeos aqui do canal sobre Madame Bovary no Além da Leitura. E nos vemos. Bons estudos, meu caro!